Bom dia, matriarcado. Cedão, né? Domingo. 8h30, 9 horas da manhã de domingo é madrugada. Porém, madrugada também é uma hora de poder. Vamos esperar o pessoal chegar pra gente começar essa leitura aqui. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a quem não pegou esse recado ainda é: vocês sabem com qual deusa vocês cismaram? Batendo cartão. Vocês sabem com qual deusa do ano vocês cismaram? Se vocês não sabem, por favor, saiam da live agora. Vou pedir para vocês irem ao feed. Tem uma publicação lá que eu fixei no perfil, que é a Hora da Cisma das Deusas de 2023. É importante vocês virem para esse jogo com a deusa com a qual vocês cismaram, tá? Então, vou esperar, vou dar mais uns minutinhos. Essa live eu imaginei que é isso, vai ser pequena mesmo, porque pequena não na duração, mas em termos de participação, porque é domingo de manhã. Só que ela vai ficar salva, né? Ela vai ficar salva aqui no perfil do laboratório. Ainda estou pensando se eu publicizo essa live ou não, se eu boto no YouTube pra galera, ou se eu boto no meu perfil aberto. Mas tem atividades aqui que são exclusivas nossas, onde a gente vai pensar um pouco o nosso ano. Então, se vocês já cismaram, me avisem aí se vocês cismaram ou não com a deusa de vocês, que eu vou começar. A hora da cisma, dessa vez, tem um papel um pouco diferente. Ela vai permitir que eu coloque a abordagem dessa primeira live no plano de uma roda oracular. O que é uma roda oracular? Já faço isso de certa forma, né, só de me dispor a fazer jogos coletivos, mas uma roda oracular, as mensagens que vêm aqui, elas servem para todo mundo. As mensagens de uma pessoa afetam a mensagem de outra pessoa. A gente está lidando com o jogo luz e sombras. É como se eu estivesse jogando para vocês coletivamente agora. Então, as mensagens, elas vão ser percebidas, sentidas por todo mundo. Não só a partir da deusa que vocês escolheram, né? Mas a partir das deusas que outras pessoas escolheram, vocês vão ver que eu vou falar coisas que também vão se encaixar aí na vida de vocês. E aí, a deusa que vocês escolheram vai ter outra função ao longo do ano. Isso vai me permitir uma outra abordagem, não só em função dessa leitura aqui, mas de outras, tá? Então, vamos lá. Quem chegou agora, Ariane, já escolheu sua deusa? Eu já nem lembro qual é a Sim. Você sabe o nome da Sim? Pode escrever pra mim. É importante você lembrar o nome, tá? Grava o nome da deusa que você pegou. Vamos observar os jogos coletivos, porque quando eu faço os jogos das minhas consulentes, naquela semana sempre saem cartas do coletivo. Uma carta que se repete na semana, etc. Pra mim também. Pra mim, acontece assim. As pessoas que vieram jogar comigo em uma determinada semana, um mês, e se no jogo delas saem cartas ou daquela semana, né, quando eu abro o mitológico, ou do mês, quando eu tiro o jogo das deusas, a primeira coisa que eu tiro quando a pessoa vem jogar comigo individualmente é o jogo das deusas. Isso vira estudo de caso. Quando a pessoa tira as mesmas cartas que saíram no meu jogo coletivo, isso é um estudo de caso. O laboratório, ele também potencializa a minha leitura individual por conta disso, né? Então, é isso. É sobre isso. Vamos lá. Eu vou ter que ir lá pra fora porque tá muito calor, tô tomando um café. Tá sol, mas tem um ventiladorzinho ali fora. Então, venham comigo. Venham comigo. Vai ser legal, vai ser divertido. Babado, confusão e gritaria. Esse jogo, considerações iniciais a esse jogo, tá? Esse jogo
Mils Rodrigues entrou agora. Já escolheu sua deusa? Se você ainda não escolheu, por favor, vá lá naquela publicação que está fixada no perfil e escolha cisne com a sua deusa para você entrar nessa leitura com a deusa com que você cismou, tá? Poderia até botar aqui uma mensagem e fixar para todo mundo, mas na real eu não sei exatamente como faz e não vou quebrar a cabeça a respeito disso agora. Tô procurando aqui o meu carregador. Considerações iniciais ao jogo do ano. A gente tem aí uma dobradinha de deusas. Na verdade, a gente tem duas deusas de revelação, assim, da verdade. A gente tem uma deusa que expande a nossa consciência, né, a respeito da nossa vida, da nossa caminhada nessa terra, que é a deusa Pele, a primeira deusa do ano, a deusa do vulcão. E a gente tem uma outra deusa, que é uma deusa egípcia, que é a Maat, que é uma deusa de justiça, que fala sobre revelação da verdade. Essas duas estão falando que é um ano de abertura dos olhos, para que a gente possa promover as reparações propostas pelo ano, que é um ano de justiça, é um ano de circular energia, de botar a casa em ordem, botar as coisas no lugar, promover reparações, acertos, ajustes. Para que a gente possa fazer isso, é preciso que as pessoas abram os olhos, tá? Então nós temos cartas de abertura dos olhos aqui. E a gente tem uma carta em especial, que também pode ser considerada uma carta de abertura dos olhos? Pode, só que ela fala isso do avesso, porque ela se refere às nossas ilusões. Ela diz... Ficou muito baixo, que o som ficou baixo, né? Porque eu tô do lado de fora, tô na varanda. Aí vem todo esse barulho delicioso da Lapa. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã tem gente, ó, tem gente fazendo obra. Domingo. E agora? Mas tá muito alto ainda? Mesmo com o microfone aqui na minha boca. O ventilador tá muito alto. Ok. Então, primeira coisa que eu quero dizer a respeito desse ano é que ele é um ano de justiça e reparação e quebra das ilusões. Então, essa terceira deusa aí sobre a qual vou falar, não a terceira na ordem, tá? Essa que fala sobre ilusões, na verdade ela está se referindo à importância da gente quebrar as ilusões, da gente enxergar além. Vamos lá. Primeira deusa do ano, o braço direito do jogo, é a deusa Pele. Pele, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, mas eu fiz um story logo no início do ano, dizendo que a primeira deusa do ano já estava entre nós, que é a deusa Pele. Pele, ou Pelé, ou Pelé, depende de como você vai falar, do sotaque, é uma deusa do vulcão Kilauea, que é um vulcão que existe no Havaí e é o mais ativo do mundo. Eu coloquei uma publicação nos stories logo no início do ano, mostrando que o Kilauea entrou em atividade logo que o ano virou. Ela é a primeira deusa do ano. Um mês depois dele iniciar a atividade, já com, né, nos primeiros dias do ano, lá para o dia 4, 5, o Kilauea entrou em atividade de novo. Não sei se vocês sabem, mas quem mora em região assim que tem vulcão, a paisagem está sempre mudando, né?
porque o vulcão vem, entra em atividade e a lava sai transformando completamente a paisagem. As coisas não voltam a ser como antes. Nunca. Faço parte de um grupo agora que tem no Facebook. Aí me disse o vento tá muito em cima, tá? Porque agora eu virei o vento na minha direção. Tá muito calor, tá demais. Eu entrei para um grupo no Facebook, porque eu sou idosa, né? Eu gosto de Facebook. Eu entrei para um grupo, View from my window. As pessoas postam as fotos da janela delas, em qualquer lugar do mundo. Então tem de tudo, assim. Tem pessoas postando... tem uma pessoa que posta fotos de Sydney, na Austrália, que é uma loucura. Elas postam foto da varanda e aparece um pedaço do mar e de fundo, assim, tem umas maritacas, sabe? Claro que tem maritaca aqui, tem maritaca na Tijuca, tem maritaca em tudo quanto é canto. Mas, porra, tu vê a maritaca da Austrália? Não sei nem se é maritaca o nome, mas tinha calopsita, tinha esses parentes de papagaio. Foto linda, um monte de maritaca comendo na varanda do cara e o mar ao fundo, assim. Tô falando sobre isso porque recentemente eu já tinha essa percepção, né? Quem mora em área vulcânica, realmente a paisagem está sempre se reconfigurando. Mas aí uma pessoa postou a foto de onde ela mora, não lembro qual era a região, e era uma região que tinha vulcão, e ela comentou isso, a paisagem, moro aqui, no lugar tal, e a paisagem está sempre mudando. Por que eu estou falando sobre isso, trazendo essa imagem, uma informação concreta? Porque a deusa Pele é uma deusa que fala que a consciência também está sempre se expandindo. Aquele fogo que vem das nossas profundezas, aquela luz que se agita, inquieta dentro de nós, que quer romper a escuridão do inconsciente, quer vir para a consciência e deflagrar um novo olhar possível sobre a vida, é como se fosse a atividade de Pele. Tem um vulcão dentro da gente querendo entrar em atividade. Isso é um despertar. Não dá para você botar o vulcão no berço de novo. Ele vai adormecer quando ele quiser. Mas depois que acordou, ninguém apaga o vulcão. Ninguém interfere e vai lá. O ser humano não é capaz de fazer cessar a atividade de um vulcão. Até onde eu sei. Não sei se a ciência está tão avançada a esse ponto assim. Não sou. Né? Das ciências naturais. Mas é o seguinte. A Pele é o Acorda Menina da Ana Maria Braga. Acorda, menina! Ela diz que ou você está despertando, ou você precisa. Ou é o chamado, ou é a constatação. A gente está acordando, existe uma força dentro de nós despertando. Ela está vindo, ela vai subir para a consciência, ela vai transbordar na nossa vida na forma de outras atitudes, outras maneiras de pensar, de enxergar o mundo. Chegou, uma nova consciência está chegando, está brotando. E aí, não dá para fingir que isso não está acontecendo. Não dá para desver o que você começou a enxergar. Você precisa admitir que você está chegando num nível de consciência que isso reconfigura os seus laços. Isso reconfigura o lugar onde você mora, os ambientes que você frequenta. Não dá mais para você se quebrar toda e caber num lugar que você está vendo que não te faz bem, que não te cabe, em relações que você está vendo que não te fazem bem. Mas o que a gente faz com esse novo nível de consciência? A primeira coisa é: a tua vida tem que se adequar a esse novo nível de consciência.
que é o fato de que você não pode continuar agindo conforme o nível de consciência anterior. Então você estava nesse degrau aqui. Agora você está enxergando desse degrau aqui, você está enxergando mais do alto. Tem uma visão um pouco mais ampla das coisas. Por que você vai continuar se comportando do jeito que você se comportava no degrau anterior? Isso é uma violência com você. Então, um novo nível de consciência exige da gente uma reconfiguração do cenário da nossa vida e da forma como a gente ocupa esse novo nível de consciência. Isso é a deusa Pele. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Rafaela conta que sonhou com cobra essa noite. Segura aí que eu vou falar da mulher das cobras. Muitas cobras na água que saíam da minha boca. Acabei de acordar, abri o Instagram, a sua live, e vejo você com esse brinco. Eu tô com esse brinco por causa da Senhora das Cobras. Eu vou falar sobre ela, mas no iniciozinho do ano, foi na semana que eu tirei o Jogo das Deusas, eu sonhei que tinha um monte de cobras ao redor do meu quadril. Eu estava num lugar assim, que era um lugar que parecia um pântano, um riacho, não sei explicar direito. Mas tinha um monte de cobras ao redor do meu quadril. Eu tentava pegar as cobras, que eu ficava com medo da cobra entrar no meu cu, juro pra vocês. No sonho, eu ficava com medo da cobra entrar no meu cu. Então eu falava assim, caraca, essa cobra vai entrar em mim, eu tenho que tirar ela. E eu tentava tirar as cobras e jogá-las longe. A terceira deusa do jogo do ano, só depois eu me dei conta, eu tenho a minha conversa com a minha amiga Gabi, onde eu falei sobre esse sonho, e só depois caiu a minha ficha, eu relacionei a essa deusa. É uma mulher, é uma deusa conhecida como aquela que usa uma saia de cobras. Saia de cobras é o nome dela em inglês. Então segura aí. Rafaela, você já sabe com qual deusa você cismou? Vocês que estão aqui assistindo, tem 12 pessoas agora on. Se vocês não cismaram com a deusa do ano de vocês, vou pedir para vocês saírem da live agora. Vai lá no meu feed. A última publicação, aquela que eu botei em destaque lá, botei o preguinho lá, é a hora da cisma das deusas do ano. Cisma com a tua carta e volta. A cisma desse ano, ela vai ter um determinado valor aqui para o nosso trabalho. Então é importante. Não acompanhei o jogo das deusas. Vamos lá. Tô sabendo dele agora. É agora que ele vai rolar. Mas vai lá, cisma com as suas deusas e volta. Bem, então essa primeira deusa do ano, que é a Pele, ela tá falando que nós estamos sendo convidadas coletiva e individualmente, uma coisa não funciona sem a outra, a subir do nível de consciência, subir a conversa diante da vida. Não dá pra gente continuar nos mesmos comportamentos da pessoa que a gente foi. A gente está se tornando uma pessoa nova. Então não dá pra insistir nos erros passados, né? E também numa determinada atitude blasé diante da evolução. A gente está aqui para evoluir espiritualmente. Real oficial. Essa é a primeira deusa do ano. O que a gente pode esperar da Pele falando em termos coletivos? Em primeiro lugar, a própria Daniela Nachife, que foi a primeira astróloga que eu entrevistei nessa semana agora que está acabando, ela falou sobre Plutão. Nesta semana, na quinta-feira, se não me engano, Plutão entrou em Aquário.
Plutão ele foi rebaixado, não é mais um planeta, mas ele tem um valor simbólico importante para a astrologia, sobretudo para a astrologia que estuda os transgeracionais, que são os planetas que estão além de Saturno, os planetas que têm um peso de geração mesmo. Os movimentos deles são tão longos que eles regem gerações inteiras, que são Urano, Netuno, Plutão. E Plutão, ele, o próprio nome dele já é essa referência, é o nome romano para o deus Hades, dos gregos. O deus das profundezas da terra, o deus do submundo. O deus que também é chamado de rico, porque é o senhor dos tesouros escondidos nas profundezas da terra. E também são os tesouros inconscientes. Para a gente trazer essas joias que a gente carrega no nosso inconsciente, a gente precisa se lapidar. A gente precisa capinar o nosso terreno. A gente precisa se trabalhar. Esse deus, Hades, para os gregos, e Plutão, para os romanos, na astrologia, recebe esse nome, romano, planeta que fala geracionalmente sobre poder, sobre grandes transformações. Ele é um aniquilador, então ele implode situações, ele transforma completamente, ele lida com as profundezas. E ele também é o deus dos vulcões. Então, nós estamos falando das forças das profundezas da Terra. Quando a gente tira a deusa Pélia, a gente não está falando só do vulcão Kilauea, no Havaí. A gente está falando de um arquétipo que é a divindade dos vulcões. Se abriga em um vulcão. Ela não é o próprio vulcão, mas partes do corpo dela estão relacionadas a materiais que se formam a partir dos vulcões. Tem o cabelo de pele, tem a lágrima de pele, é o tipo de formação de vidro vulcânico, se não me engano, que é formado. Então ela é essa força que vem das profundezas de nós e se impõe na vida, acorda, solta certas amarras, passa a enxergar coisas que não enxergava antes. Bem-vinda, bem-vindo, você subiu de consciência. Agora você está sendo chamada a ocupar esse novo nível. Como é que a gente vai ocupar esse novo nível? Isso a gente vai trabalhar aqui, no laboratório, Você já deve identificar aí certas coisas que você consegue enxergar, como se você tivesse passado mesmo à frente. Até de pessoas com quem você convive. Você consegue perceber um determinado salto. E eu não estou falando isso por uma questão assim de se envaidecer, não. É só para você entender como que esse salto de consciência atua. Você já se percebe num nível diferente de consciência em relação a certas coisas, a certos temas, a certas situações da sua vida, quando comparadamente a outras pessoas da sua vida. Não consegue? A pele é isso. Aí vamos lá. Ela sai como um braço do jogo. Todo jogo tem um formato de um busto. Então a gente tem um braço, o outro braço, a gente tem um coração do jogo, que tem muita importância, esse eixo aqui, e a gente tem a cabeça do jogo. Neste ano a gente vai ter duas cabeças. Pensei na cobra, de duas cabeças. A gente tem duas cabeças. Duas deusas que saíram na parte superior do jogo. Agora a gente estudou um braço, que é a deusa Pele, a gente vai para o coração do jogo. Quem chegou aí, Carol, Meimendro, agora eu não lembro qual é o nome da pessoa.
se vocês não cismaram, acho que a Yama entrou agora há pouco também, se vocês não cismaram com a deusa de vocês, por favor, vão lá no meu perfil do laboratório agora, saiam da live e cismem com a deusa do ano de vocês. É importante essa cisma, tá? Ela vai definir um monte de coisa ao longo do ano. Eu vou trabalhar com a hora da cisma de uma maneira diferente. Essa leitura aqui tem um peso de roda oracular. Então, vou falar sobre a segunda deusa do ano, que é uma deusa hindu. Do Havaí a gente vai lá para a Índia, no jatinho da Glória Pérez. É a deusa Maia, que está associada à palavra ilusão. Vocês percebem que ela está aqui, ó, parece uma bonequinha, ela está escondida entre véus. Ela é uma deusa dos véus. Do véu que encobre a realidade. Ela está associada à palavra ilusão porque ela diz que a gente não está enxergando para além de certos véus. Nossos olhos estão vendados, a gente tem que tirar uma venda dos olhos. Ela rege o véu que separa a vida material da vida espiritual para os hindus. Ela é uma forma de Shakti, que é o feminino primordial. É aquela que inclusive dá forma a essa existência material aqui. Para eles, a realidade material é ilusória, porque ela é passageira. Ela não é permanente. Esse mundo aqui, ele é perecível, ele é datado. A gente vem para a experiência terrena e a gente não leva nada daqui. A gente vem para a experiência terrena, se deslumbra com ela e se perde do que a gente veio fazer aqui. Ela é uma deusa que lida, portanto, com um véu que encobre a realidade, porque a realidade para eles é espiritual, a realidade material, uma hora ela vai falhar, ela vai faltar. E ela diz que a gente precisa ir além desse véu que encobre a realidade. A gente precisa querer enxergar além. Estamos num ano de desvendar nossos olhos, enxergar além, exercer essa consciência que se levantou. Então, uma nova consciência emerge na deusa Pele e em Maia a gente pratica. Tá na hora de todo mundo abrir os olhos. Como eu falava na live da terceira astróloga, que foi a Luísa Nucada, mas foi na hora exatamente que acabou. Eu tenho que botar aqui o carregador. Tá? Foi exatamente na hora que a minha bateria acabou e eu tava sem luz. Uma doideira. Aquela live foi doideira. Aventura. Eu nem lembro qual era o que eu tava falando, gente. Então, eu falava besteira, que tem gente que subiu no para-choque do caminhão e nunca mais desceu, né? Foi. Deu a volta ao mundo já. Acho que já deu tempo. Essas pessoas que não abriram os olhos ainda, politicamente, também estão com os olhos muito vendados na sua vida individual, né? Porque estão mergulhados nesses valores. Não tem como esses valores que foram reafirmados ou que foram, na real, esses valores estraçalhados, né, nesses últimos anos, não tem como a gente ter passado por esse período de tanta
exploração industrial da mentira, da pós-notícia. Isso foi uma estratégia política que foi enraizada no Brasil, foi montada, foi, né, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em outros lugares. Essa indústria de mentiras, a gente ficou muito tempo mergulhado nela. Está todo mundo sendo chamado a abrir os olhos, a querer enxergar além. Se a Maia fala sobre as ilusões, e ela também é uma senhora dos véus e do desvelar, o que ela está propondo é que esses véus sejam aí transpostos, né? Que a gente finalmente saia desse período ilusório e queira enxergar mais. É assim que eu entendo que ela vai falar coletivamente. Quando eu penso na Maia atuando no plano coletivo, eu penso nos bolsominions. Deixa eu ver se está carregado. Não. Eu penso nos bolsominions, mas eu penso em outras situações do tipo, quando foi as coisas que a gente vai descobrir ainda do último governo, do último desgoverno, as merdas todas que foram feitas e acobertadas e que vão vir à tona. Eu penso em Maia quando eu penso nisso. Sabe essa situação aí do assédio debatido em rede nacional a partir dessa situação no Big Brother? Quando essa situação aconteceu, os dois caras que fizeram essa merda, eles eram queridinhos do público. E aí foi muito didático, né? Esfregou assim na cara de todo mundo que não dá para pintar assediadores como pessoas distantes, monstruosas. É o teu amigo, é o teu irmão, é o teu primo, porque é uma cultura. Está entranhado. Nessa cultura, nessa dinâmica, sobretudo heteronormativa, né? Então eu vejo a Maia craquelando ilusões, mas ela está só apontando para as ilusões onde outras deusas vão atirar. E aí no nosso plano, no nível individual, como é que a deusa Maia vai falar? Como é que ela vai falar de ilusões na nossa vida? Ela vem sempre num jogo para dizer que estamos iludidos, seja afetivamente. Então, por exemplo, você está apaixonado e você não consegue ver a pessoa, né? A psique não consegue ir lá e ver o rosto do Eros quando ele está dormindo. Você está iludida, você não consegue ver além, não consegue ver a pessoa como ela realmente é. Essa é uma situação do tipo Maia. Ou então você idealiza muito ou uma pessoa ou alguma coisa. Você vive aquela paixão platônica. Eu estou platonicamente apaixonada pelo Isaac, que é um cara, um dançarino alemão. É uma família, eu não sei de qual país africano eles são. É uma família negra que se estabeleceu em Berlim. Eles ganharam há alguns anos um campeonato de dança e ficaram muito famosos. E aí agora na era TikTok eles estão só curtindo, né? Vivendo os louros. Eles vieram para o Brasil, eles estão em São Paulo nesse final de semana. Minha amiga tirou foto com eles, estou maluca. Estou completamente apaixonada pelo Isaac platonicamente. Que homem! Essa coisa da ilusão, do idealizado, né?
Às vezes a gente idealiza pessoas e situações de uma maneira que aquilo fica num determinado degrau que você não consegue alcançar nunca. Como, por exemplo, quando você idealiza o seu trabalho, idealiza... você sonha com um trabalho ideal, mas você não consegue colocar aquilo em termos práticos, caminhar na direção daquilo, não se sente nem autorizado. Você continua cultivando aquilo e não torna aquilo possível para você nunca. Então você não sai do lugar, você fica ali, vivendo naquele circuito. O drama do neurótico. A Maia também fala que a gente enxergaria melhor se a gente quisesse enxergar com amplitude espiritual. Porque ela é uma deusa que diz que a verdade é espiritual. A realidade não é essa existência material transitória que a gente está cultivando, que a gente é obrigada a cultivar. Todo mundo quer comprar uma casa. Todo mundo quer ter a sua casa, seu canto. Quer não se preocupar com terra, com chão. Mas a gente não vai levar nada daqui. E é preciso, desde agora, ter essa consciência de que dessa vida não se leva nada. As pessoas fazem tantos procedimentos estéticos, tentando segurar nas mãos a sua juventude, e se esquecem de que, ao mesmo tempo, você está impondo uma tortura enorme ao seu próprio corpo para se manter num padrão que é falso, que é ilusório. Então, toda essa ilusão em relação à vida material, ela vai ser mexida nesse ano. Os poderosos, de todo o deslumbre com poder material, a gente vai ver cenas que a gente não tinha visto ainda não. A gente vai ver umas cenas das ilusões materiais serem confrontadas de uma maneira que a gente ainda não tinha visto. Tanto na coletividade quanto nas nossas vidas íntimas. Será que isso tem valor mesmo? Será que você precisa gastar esse dinheiro todo para fazer isso aqui? Será que você não pode fazer de uma maneira mais acessível para você? E aí a Maia fala sobre a importância da gente enxergar além também espiritualmente. Então eu vejo muita gente aí deflagrando caminhadas espirituais, querendo se utilizar de determinadas ferramentas para enxergar além. Sim, Saturno em Peixes, quebra das ilusões, né? A Thalita está falando. Era aí que eu queria falar. E aí, quando a Dani fala sobre a quebra das ilusões, exatamente em Saturno em Peixes, naquela primeira live com astrólogos, a primeira astróloga que eu entrevistei, eu lembrei da Maia. Eu pensei na Maia como sendo essa deusa que também cumpre essa função aí, né? Está próxima da simbologia do Saturno em Peixes. Essa simbologia de se deparar com a dura realidade. Não dá pra gente ficar no gloob-gloob, netunadas, aéreas, perdidas. Maia faz a gente se relacionar com a nossa aparência também de uma outra maneira. Faz você aceitar o envelhecimento, por exemplo.
A terceira deusa do ano eu sinto que eu preciso falar mais um pouquinho só da Maia em termos espirituais. Eu acho que tem aí também toda uma relação com a exploração da fé, né? A exploração da fé voltando a pautar. Que na real aí ela tá rolando pra caramba, mas não foi confrontada nesse último projeto, né, de governo. Que o projeto era o quê? Era a destruição. Que se utilizava dessa exploração, desejava essa exploração. Eu vejo essa exploração da fé novamente sendo colocada em pauta. A gente vai, essa ilusão toda das pessoas, na verdade, toda essa ilusão sendo explorada sistemicamente, vai ser confrontada, vai ser jogada no ventilador. E nas nossas vidas, talvez a gente tenha aí uma experiência muito interessante de exploração dos nossos caminhos possíveis espiritualmente, desbravar novos caminhos. Interessante, né? Eu fui lá no Daime e tomei ayahuasca, né? Tomei ayahuasca e quando a gente fez a reunião anterior ao dia da cerimônia, o responsável pela casa se referiu à ayahuasca como uma verdade líquida. É muito impressionante, assim, como ela esfrega na sua cara o que está acontecendo. Primeiro eu me deparei com um determinado sentimento que eu tava rolando na minha vida, eu não estava me percebendo. Eu queria ir embora. Eu queria me isolar. E depois eu tive essa parte que dizem que é a miração e tal. Foi muito impressionante. A ayahuasca é um processo totalmente maia. As plantas vão... O cipó vai dando suporte e a rainha vai penetrando em você e mostrando aquilo que você precisa enxergar. Essa exploração, estou usando muita palavra exploração, tanto no sentido negativo como agora no sentido positivo, de desbravamento. Essa capacidade da gente desbravar, né, a nossa consciência, essa consciência expandida aqui também, né, falada na deusa Pele, a gente acorda, o despertar, a consciência se expande. E Maia vem só para mostrar onde estão as ilusões e, consequentemente, nos dá suporte para que a gente possa quebrá-las. Então, quando a gente vai buscar a expansão da consciência também em termos espirituais, isso é receber, aceitar toda essa riqueza simbólica, né, que Maia deseja trazer para a gente. Vamos tentar enxergar além do que a gente vem enxergando até aqui. Em todos os sentidos na vida. Não dá para você continuar iludida no amor, sempre reproduzindo esse padrão afetivo e sonhando e vivendo esses delírios e não botar seu pé no chão e enxergar certas coisas. Não dá para você continuar idealizando certas coisas que você quer para sua vida, que você quer realizar e se mantendo numa relação distante com isso, onde isso te escraviza, é um sonho que você nunca vai realizar, porque o que você quer mesmo é continuar sonhando. Não, quebrar isso, tornar possível. E vamos ver o que é possível viver aqui agora, em vez de ficar eternamente esperando alguma coisa. Como é que a gente cria caminhos aqui e agora para a vida ser melhor? Como é que a gente ocupa? E ela vem para quebrar as ilusões também espirituais, né? As pessoas que estão presas a uma explicação sobre a realidade que é transitória. É preciso procurar as explicações mais sábias, mais eternas, as espirituais. Aí vamos lá, terceira deusa do ano. Deixa eu ver quanto tempo eu tô falando.
44 minutos já, gente. Terceira deusa do ano é Coatlic. Eu tenho um quadro que foi a primeira deusa de uma série que veio de 2019, eu acho, pra cá, 2018, 2019. Eu voltei a fazer mandalas com o ventre de deusas. E a primeira que eu fiz foi a Coatlic. Coatlic é essa mulher aqui, ó. Ela é uma deusa asteca. Ela está associada à palavra dor. Ela é uma mãe sofrendo muito. Não parece, mas esse é o enterro da filha dela. E ela está usando uma saia de cobras. Se essa foi a sua carta, o que eu tenho para te dizer é: você vai entrar, você vai ter que entender certas coisas a respeito da dor da sua mãe ou das mulheres da sua linhagem familiar. Você vai ter que enxergar certas coisas sobre a história delas, sobre a dor delas, entender alguma coisa sobre a dor delas. Sem entrar nesse território, você não vai conseguir virar certas chaves na sua vida. Porque você precisa entender que a história delas é delas e a sua é a sua. Você veio para ser a evolução dessa árvore familiar em muitos níveis? Veio. Mas chega uma hora também, na vivência da sua individualidade, você tem que soltar um pouco dessas referências e tentar localizar quem é você. Quem é você em relação a você? Quem é você para você? Quem é você diante do mundo? Coatlic é uma deusa muito séria e muito pesada. Esse sonho que eu tive logo no início do ano, que eu estava com um monte de cobras ao redor dos meus quadris, me remeteu a ela. Caiu minha ficha quando eu lembrei dela, que ela tem uma saia de cobras, né? Ela usa uma saia de cobras. Ela é uma deusa asteca. Ela tinha tido muitos filhos. Os filhos dela são tão numerosos quanto as estrelas. Só que havia uma profecia dizendo que se ela tivesse mais um filho, esse filho ia mostrar a verdadeira cara dos irmãos, ia desmascará-los, mostrar os excessos deles, ia iniciar uma guerra com os irmãos. Essa guerra duraria tanto tempo e depois esse filho reinaria dentro de um grande período de paz. Ou seja, a profecia dizia que se ela tivesse mais um filho, esse filho ia vir, ia rolar uma guerra na família dela e depois viria a paz. Ela ficou apavorada. Meteu-lhe um DIU. Ficou em celibato durante um tempo. Não queria engravidar mais. Correta. Porém, um belo dia, o Deus do céu jogou um presente na direção dela. Ela estava varrendo o templo, ela estava varrendo a casa, estava fazendo uma boa faxina dela. Segunda-feira, eu às vezes faço faxina na segunda, né? Segunda-feira, fazendo sua boa faxina, cai na frente dela, do céu, um colar feito de penas. E ela bota aquele colar. Assim que ela bota, ela engravida. Vocês falam da Virgem Maria, que engravidou assim, ó. Vocês tinham que conhecer a história da Coatlic. Coatlic engravidou do ar.
Ela engravidou do Deus do céu. E aí fudeu. Os filhos dela começaram a se juntar para tramar a morte do irmão, porque ela não conseguiu disfarçar a barriga, né? Os filhos começaram a se juntar para tramar a morte do irmão, porque tinha essa profecia, esse irmão vai matá-los, então eles têm que matar a criança antes. É uma coisa meio Herodes, né? Só que aí uma filha dela, sempre as mulheres, né, se solidarizou com a mãe, escutou os irmãos conversando. Eles estavam tramando a morte do bebê quando nascesse. E aí essa filha conta tudo para a mãe, conta tudo para Coatlic. Mas aí os irmãos matam essa irmã, que foi X9. Eles cortam a cabeça dela e nessa imagem você está vendo a Coatlic pegar a cabeça da filha e botar no céu para ser a lua. Uma mãe arrasada, uma mãe sentindo muita dor. E essa é uma das principais imagens do ano. Mães e suas dores. Isso vai acontecer num nível coletivo. Por exemplo, eu penso, é uma deusa indígena, né? Eu penso na dor dos povos originários, porque essa mãe que está sofrendo no sentido coletivo também é a mãe terra. Ela está sofrendo com a guerra entre os filhos. Ela está sofrendo com esse massacre. O filho dela, ele nasce, obviamente ele trava uma guerra com os irmãos, até porque os irmãos mataram essa irmã. Existem outras maneiras de contar esse mito, tá? Mas eu estou contando da forma que eu quero e preciso contar para que a gente possa trabalhar aqui. Esse filho dela nasce, trava uma guerra com os irmãos e depois rola o que, né, já tinha sido dito pela profecia que ia rolar. Ele passa a reinar num longo período de paz. Mas o foda é que é isso, essa mulher passou pela gravidez sofrendo muito. Ela já saiu no meu jogo, por exemplo, a primeira grande situação da qual me lembro foi quando eu atendi uma moça que se percebeu, ela estava entendendo que ela era negra. E ela estava namorando um rapaz que era negro. É negro, tá vivo, graças a Deus. E ela estava fazendo contato com uma série de dores que ela nunca tinha percebido na vida. Mas ela não me contou. Ela contou... Ela fez uma pergunta lá, que eu não posso falar qual era, ela não me contou isso tudo. Mas saiu a Coatlic. E aí eu comecei a perguntar para ela sobre se tinha alguma dor que estava rolando na vida dela agora, que tinha a ver com a dor de mulheres mais velhas. Aí a gente foi puxando, e chegou em situações de racismo que a avó dela cometeu. E a gente chegou à história de que a avó dela queria ter se casado com um homem que era negro, que é negro. Esse eu já acho que já deve ter ido. E o pai dela não deixava, o pai dela acabou com a história de amor dela. Então, assim, tudo respingando no que essa moça... É porque fica assim um pouco fragmentada a explicação, porque eu não posso contar a história dela toda, mas se eu pudesse contar, vocês iam ficar muito impactados.
tudo respingando no que ela estava vivendo agora. Dores que ela está sentindo que não são só dela. Que se fuçar, se puxar o fio, você vai ver o eco nas dores das mais velhas. Sempre que essa deusa sai no jogo, a primeira coisa que eu pergunto, a pessoa que está na minha frente está acontecendo algo com a sua mãe? Sua mãe é viva? E aí eu começo a puxar o fio, se ela fez contato com uma dor muito grande da mãe, se ela viu a mãe sofrer muito ao longo da vida. Porque a dor dessas mais velhas ficou como uma herança pra gente e não pode ficar. A gente tem que entender que o que é delas, o que é nosso é nosso. A gente vai sentir, vai entender como isso nos afeta, mas a gente vai transformar isso. Porque a gente tem direito a uma outra experiência emocional diante da vida. E aí tudo que você herda de dor das mais velhas, às vezes dor física também, problemas de saúde, problemas ginecológicos, tudo isso tem que ser visto, tem que ser entendido esse ano. Tem que ver o que sua mãe sofreu, o que sua avó sofreu, qual é a dor que está ecoando. Aí vamos lá para as outras deusas, as deusas do topo. Estamos com quase 1 hora. Vamos ver. A Ju falou que lembrou que o Paulo Arantes tem falado de uma iminente da guerra civil no Brasil. Uma iminente guerra civil no Brasil. Vamos lá. Existe, na base desse jogo, portanto, existem 2 deusas que começam estabelecendo esse tema sobre enxergar mais, combater as ilusões, expandir a consciência, dissipar os medos, as dúvidas, os traumas, querer abrir os olhos. E aí a gente dá de cara nesse exercício de abrir os olhos, de expandir a consciência, de ocupar um novo nível de consciência e nos conflitos com as pessoas que ainda não estão virando essa chave de consciência, a gente se depara com a Coatlic, a dor da mãe. Essa deusa também sai nos jogos de pessoas que estão... Mulheres, por exemplo, que na sua maternidade estão fazendo contato com medos que são muito irracionais, muito inconscientes. Elas não percebem. Aí eu vou sugerindo, olha só. Como é que foi a gravidez da sua mãe? Foi tranquila? Quase nunca é, né? A mulher grávida é muito solitária. Talvez essas dores que essa mãe experimentou na maternidade, consequentemente, incidiram sobre essa criança, espingaram nessa criança, talvez estejam muito... a gente esteja muito em contato com elas, por algum motivo, por alguma circunstância da vida. Ou porque você está vivendo também sua maternidade, ou porque você está tentando construir a sua relação, uma dificuldade de cuidar de si mesmo, enfim. A Coatlic manda a gente olhar para as dores das nossas mais velhas, principalmente para as dores que essas mães experimentaram no momento em que estavam grávidas, de nós ou de irmãos. No topo do jogo, a gente tem 2. Maat e Shakti. Primeiro vamos lá, Maat. Maat é uma deusa egípcia de justiça, uma maravilhosa. Uma deusa que é uma das manifestações dessa luz de Ra, a luz do sol. Ela é a luz da verdade, a luz que vem para iluminar. Então é mais uma deusa que está nesse jogo de combate às ilusões, porque ela revela a verdade. Só que ela revela com ares definitivos, porque ela bate o martelo, ela é uma deusa de justiça.
Ela está associada à palavra justiça nesse oráculo e quase sempre, quando ela sai no jogo de alguém, ela está falando de reparação ou de afirmação de direitos. Por exemplo, vocês já me ouviram contar a história de que eu não tive quarto, né? Eu venho de uma família pobre, uma família de muita gente, todo mundo morava ali na casa avó, aos poucos eles foram saindo. E nunca tive o meu quarto, sempre dormia no quarto da minha avó, né? Quarto de uma tia. Isso na vida adulta, eu vinha descobrir em terapia que respondeu por grande parte da minha dificuldade de assumir uma casa, construir o meu lar, cuidar da minha casa, conseguir manter, né, o meu aluguel. A casa estava sempre escorregando das minhas mãos, de uma forma ou de outra, como se eu não tivesse o quê? Direito. Porque não tive. Então, a Maat vem muitas vezes para afirmar direitos, para dizer, na contramão do que outras situações da vida te disseram, do que traumas te disseram, que você pode sim. Você tem esse direito. É bom para você, é para o seu bem. Você pode usufruir disso. A Maat é uma deusa que vai trazer justiça de muitas maneiras, nesse sentido da afirmação de direitos, de nos dar aquilo de que precisamos, né? Uma justiça distributiva, no sentido da reparação. É uma deusa que vai falar sobre processos coletivos e individuais de reparação. Ela sai muitas vezes em jogos individuais também falando de indenizações. Se é uma indenização para receber, tem algum direito seu, alguma coisa que precisa ser reconhecida, alguma garantia que está por vir, você está vivendo algum processo judicial. São coisas que eu pergunto. Quem tem processos judiciais neste ano, procure andar correto. Se é a parte certa da história, ótimo, excelente ano para você. Tem muita chance de você vencer o processo, da coisa acontecer, da justiça. A justiça, os ventos estão fluindo na direção da justiça. A gente não pode obstruir isso. Então a gente tem que se alinhar. Pontos onde a gente caminha de uma maneira nem tão ética, ou enrolada, às vezes burocraticamente enrolada, às vezes endividada, como todo brasileiro, né? Às vezes é só o teu nome no Serasa, mas esse nome no Serasa simboliza um monte de coisa, não só um rolo momentâneo. Se você vive assim, por exemplo, está sempre enrolado, cadê teu descanso? Cadê teu respiro? Por que você não está conseguindo andar corretamente? Está tudo muito caro. O padrão de vida está cada vez mais se tornando impossível. Mas às vezes é só uma questão de organização. Eu tenho uma amiga que eu fico chocada. Ela ganha bem menos do que eu. E ela faz tudo. Ela faz tudo, ela vive tudo. Ela é apenas organizada. Eu tô aqui cheia de dívida. Então, às vezes, o se limpar, se permitir caminhar sem tantos pesos, porque você está no processo de se acertar seu passo, seu ritmo, suas finanças, recuperar poder sobre você mesma. Só essa restituição do equilíbrio já é um processo de Maat, porque é uma deusa que também vai falar sobre um equilíbrio, as coisas fluindo de uma maneira correta, justa, sem a gente frequentar tanto aquele lugar onde a gente se sente suja, inadequada, errada, devendo. Tudo isso é a antifertilidade e a antiprosperidade. Caminhar com esse peso
com o pé ali na sua sujeirinha, sempre explorando o limite da sua sujeirinha, isso vai só te desgastando. Mate também vai falar sobre a verdade, confrontando mesmo as mentiras e os mentirosos. Como diria o Dr. House, todo mundo mente, né? Todo mundo mente. Existe um mago aí como arquétipo. Autoriza a gente a utilizar. É a mesma substância que dá origem à mentira e que dá origem a narrativas, a contação de histórias, por exemplo. É a mesma energia que está aqui sendo movimentada. Só que a energia da mentira, ela pode ferrar a gente. A gente, ela pode aniquilar, ela contamina, né? Ela é tóxica. Estou falando isso do todo mundo mente porque algumas pessoas perdem a mão na relação com a mentira. Ela vai enredando você mesmo. Eu estava pensando aqui em Alves. A pessoa está vivendo um delírio ali. Ela acredita na própria mentira. Às vezes isso vem de uma vida inteira também onde você não pôde ser quem você era. Você precisou mentir acreditou que era preciso mentir para alcançar certas coisas. Ou para que gostassem de você. Então todas as falsidades, as fragilidades, né, as inverdades, estão gravemente ameaçadas com Maat. Maat manda a gente transitar melhor na verdade. Eu tenho um amigo, um ariano, que está fazendo aniversário esses dias. Que ele chega a ser meio sincericida, assim. Ele não é cruel, não, mas ele inclusive é muito generoso. Mas ele só transa com a verdade. Ele só fala a verdade, assim. Na verdade é um vício para ele. É o contrário da maioria das pessoas. Então ele fala as coisas assim meio na sua cara. Não de uma forma dura, cruel, mas ele encontra uma maneira de dizer e fala o que é. Não esconde. Não se esconde. Como eu amo essa pessoa. A Maat, então, traz essa luz de Ra, que é o Deus Sol, para os egípcios antigos, como um farol para iluminar a vida de todo mundo e dissipar os medos, as dúvidas, os desequilíbrios, as perdas, as inverdades. Ela quer colocar tudo em ordem. É uma força moralizante. É uma força que precisa restituir o equilíbrio. Maat, para os egípcios antigos, não era só a deusa da justiça. É uma ideia é um princípio espiritual. Entende? Ela não é aquela deusa que fica lá exercendo a justiça só quando ela for provocada a exercer a justiça, tipo um ministro do STF. Ela é uma deusa que é um princípio de justiça comungado por todos. Todo mundo participa dessa grande justiça. Então, se você começa a desequilibrar muito na tua individualidade, começa a caminhar muito errada, começa a explorar muito esse lado do tô errada, sou suja, devo, minto. Se você começa muito ali para fugir desse campo iluminado pelo sol, começa a ir muito para esse lado trevoso, se você começa a cometer muitas pequenas injustiças e crueldades no seu cotidiano, você prejudica alguém, você está desequilibrando essa energia coletiva de justiça, que está roubando a justiça de todo mundo. Esse equilíbrio do todo, que se chama Maat.
Eu amo essa mulher. É incrível. Aí vem a última deusa do ano, Shakti. Shakti é uma deusa hindu, que é o feminino primordial hindu, aquela que dá origem a todas as coisas. A energia que vai condensar e virar matéria, só que de uma fonte feminina. Ela é o pepecão cósmico. Deixa eu ver aqui, Paula falou. Você falou, eu sou assim, tem um preço. Entendi. Da verdade, né? E esse meu amigo é ariano. Você é ariana também, né, Paula? E aí a Shakti. Shakti é uma deusa hindu que, portanto, é essa energia que é a fonte de todo o feminino. Todas as outras deusas hindus, todas, são desdobramentos da Shakti. Todas são facetas dela. Ela é essa doadora de energia que está garantindo que a energia sempre circule e se torne outras coisas. Em que a vida se torne outras. Com que as deusas se tornem outras. Ela está permitindo que a gente se movimente, que a gente evolua, que a gente permita que a vida flua. Então, se você está evitando que a vida flua, se você está obstruindo processos, você está se contendo, você está retendo energia, tudo que você está evitando demais, fazendo esforço para evitar, às vezes você está evitando por medo de que uma determinada coisa aconteça, às vezes você está evitando sua própria evolução. Mas o que você está evitando? Essa energia que você está retendo, você está tentando funcionar como uma barreira e não deixa a coisa fluir, isso vai cair por terra esse ano. Vai ser mexido, vai ser trabalhado. Porque você não pode conter Shakti. Shakti quer que a vida se renove. Quer que nós sejamos outros. Ela quer que você permita que as coisas fluam. Pare de reter processos. É aquele xixi que você fica prendendo tanto que uma hora, é claro que você vai ficar com uma infecção ou desenvolver um problema de bexiga. Quanto tempo seu corpo vai suportar assim? Aquele trabalho que você está retendo, segurando ali, porque você cismou que não vai ter uma outra possibilidade de você ganhar dinheiro, mas que não te sacrifique tanto. Aí você fica segurando para a vida não se transformar. Então, Shakti vem para quebrar isso. Feliz aniversário, Paula. Seja muito feliz, que as deusas te abençoem. E a Ju falou, amém, viu? Não me aguento mais, água parada. Em Shakti, as águas se agitam. Shakti é semelhante a outras energias do feminino primordial, como a Kuan-Yin, por exemplo, que muito antes de ser uma bodhisattva da compaixão no budismo tibetano, no budismo chinês, ela era a deusa, ela era a Shakti dos chineses, dos povos originários os povos que originaram a China. Essa mãe, essa grande mãe, que é essa fonte de energia, e essa energia vai virando outras coisas e dando forma à natureza, ao mundo como a gente conhece. Shakti é isso. Quem é você para paralisar os processos Shakti? Você não vai conseguir, então vai ficar escancarado para você aquilo que você vinha evitando. Você vai ter que deixar isso fluir, você vai ter que buscar cura para isso, você vai ter que deixar as coisas rolarem. Coisas que você não quer entregar para o mundo, às vezes, que você já que você já faz, que você já sabe, e você não consegue ficar retendo, fica se evitando, se proibindo. Isso aí tudo está adoecendo, está te sufocando, está te envenenando.
Então, esse deixar fluir também, esse jorrar para o mundo aquilo que você vinha retendo, isso é Shakti. Ela ajuda a gente, ensina a gente a colocar nossa energia no lugar, tornar as coisas, né, fluídas de novo. Ela faz isso. Então ela vai trazer processos assim, inclusive processos curativos. Linguagens terapêuticas são desejáveis em relação a Shakti. Até essas linguagens mesmo dos povos que são familiarizados com a ideia de Shakti, com o conceito de Shakti. As práticas que são próximas disso, né? As sabedorias que vêm da Índia. Deixa eu ver aqui, Carol falou. Eu soltei um trabalho que não estava rendendo e agora vejo um monte de novas e boas possibilidades. Axé, que assim seja. Essas deusas, portanto, meu povo, elas estão falando pra gente que é um ano, retomando, de despertar da consciência. Tem uma galera despertando. Isso cria um abismo em relação a quem ainda está vivendo as ilusões. E esse conflito entre quem está despertando, né, para que quem não acordou acorde, para que as ilusões sejam quebradas, isso também faz com que a gente se depare com uma dor que vem de longa data, essas mentiras tentando, essas ilusões, não deixando a gente enxergar, transformar, compreender a dor das nossas ancestrais. Uma dor que a gente está sentindo agora, dores com as quais vamos nos deparar ao longo do ano, não são nossas, têm origem mais para trás. A gente vai aprender a compreender isso, a transitar nisso, a transformar isso. Revelações a respeito de histórias familiares podem vir à tona. Enredos familiares estavam ocultos, podem vir. É preciso olhar para isso, as ilusões estão sendo quebradas. Isso vai nos qualificar para a pele, né? Vir também deflagrar o seu processo de expansão da consciência, despertar. Aí no topo do jogo, depois que a gente ganha consciência dessa luta, né, mentiras e verdades, acordar e continuar cego, levantar-se ou continuar nas ilusões, esse conflito e também essas dores das nossas ancestrais que há muito tempo ficam encobertas, né, por essas ilusões, tudo isso vai ser remexido porque esse caldeirão aí, ele vai desaguar em situações de justiça. Tem que vir justiça para esse conflito. Despertar versus ilusões. Verdade versus mentira. E quem vence é a deusa da justiça, é a deusa da verdade. A verdade vem à tona. Muita gente vai abrir os olhos, até para os seus próprios erros, para parar de simplesmente reproduzirem verdades e padrões ilusórios. E aí a gente vai para o topo do jogo, onde a Maat, né, e a Shakti conversam. A justiça está passando aí as suas águas. Está passando os seus ventos. A energia tem que circular. É um ano de reparação. É um ano onde as histórias tendem a chegar a uma justiça, a uma sentença.
Assim como a gente tende e deve caminhar na direção de se acertar. De se acertar em relação aos nossos erros. Esse é o jogo das deusas do ano, meu povo. Qual é a grande diferença em relação às dinâmicas de jogos anteriores? Vamos lá. Estamos a 1h20. Eu acho que é melhor eu apresentar isso à parte do vídeo. Porque eu penso em disponibilizar esse vídeo daqui a um tempo para o público aberto. Daqui a uns dias ou semanas. Mas primeiro, isso vai ficar aqui restrito pra gente. Porque, enfim, eu queria que viesse quem realmente queria vir. Né? Quem está se sentindo conectado ao meu trabalho. Então eu criei algumas facilidades, alguns grupos estão aqui de maneira gratuita, outras pessoas pagaram com desconto, é aberto a todo mundo do laboratório. Isso aqui é um ritual. É muito sério esse momento, eu não tinha atentado ainda para o quanto isso era sério. É muito sério reunir pessoas em torno de uma mensagem oracular. O que faz com que eu pense que meu jogo tem legitimidade? Que o meu jogo que é real, que é isso aqui? Além das coisas acontecerem, vocês verem, vocês estão aqui porque vocês veem os jogos acontecendo na vida de vocês. Esse é o motivo pelo qual vocês vieram atrás do meu trabalho, vocês entraram para o laboratório. Por que o meu jogo bate e o da fulana lá, que faz também, né? Coloca as 3 cartinhas ali com um númerozinho para você escolher. Por que aquele ali não bateu? Ou bateu de maneira mais superficial? Em primeiro lugar, assim, jogos coletivos são possíveis. Eu vi uma pessoa dos oráculos questionando. Mas aí todo mundo... Não no meu post. Um outro post. Mas aí todo mundo vive o mesmo jogo. Quer dizer, uma pessoa que trabalha com oráculos, mas não está familiarizada com a ideia de inconsciente coletivo, né? Sim, todo mundo vive o mesmo jogo, só que de formas diferentes. O laboratório é a comprovação de que isso rola. Existe. Atendi uma pessoa que está no laboratório que... Deixa eu ver, a Rafaela vai sair, mas ela falou aqui. Obrigada, Rafaela. Um beijo, querida. Feliz ano novo. Você é brilhante, M. Gabi. Toda vez que encontro você por aqui, clareia meu caminho. Estou em dívida com você, logo, logo acerto. Tamo junto, querida. Um beijo, feliz ano novo. Eline está com um trabalho que não consegue entregar. Aí você tem que se fazer a pergunta. Por quê? O que você acha? O que faz você ter paralisado? Vai puxando o fio das perguntas. Então, olha só. O que faz com que o meu trabalho, o meu jogo tenha... com que ele bata? Acho que é uma série de fatores, assim. Jogos coletivos são possíveis, e eu já vi cartomantes questionando se eles são possíveis ou não. São possíveis, e quando você vai tirar o jogo, você precisa tirar intencionando que seja uma consulta coletiva. E você tem que saber ler. Você tem que estar num nível de cartomancia em que você dê conta do recado também. Não adianta você abrir e duvidar. Será que isso aqui que eu tirei é para mim? Será que é coletivo mesmo? Será que não é? Que você já quebrou. Já quebrou o que você jogou ali. São muitos anos fazendo isso, né? Eu já fazia jogos coletivos antes de criar o laboratório, depois eu criei. E eu estou experimentando como os jogos coletivos funcionam. Esses anos todos. São 4 anos só de laboratório.
O Candomblé, Ifá, na verdade, diz que as consultas oraculares, elas podem se destinar a um ori. Um ori é uma consciência unitária. E essa consciência unitária pode ser de um indivíduo ou de uma coletividade. E é por isso que eles também fazem suas consultas coletivas. Para um ano deles, para um determinado período, num certo trabalho. Então, em terras Yorubá, consultas coletivas são perfeitamente possíveis. E quando astrólogos, porque astrólogos e tarólogos frequentavam a nobreza, e quando eles iam aconselhar reis, então, quer dizer, não dá para você ter um olhar para coletividades, não dá para você pensar dentro do oráculo o povo, perfeitamente possível. Qual é a diferença? Para mim está no ritual, está no fato de que eu desenvolvi um ritual onde eu intenciono, eu consigo me isolar enquanto, me ver a parte da leitura e consigo jogar bem essa intenção de que seja um jogo que responda ao coletivo. Então, no ano passado aconteceram coisas bem curiosas, né? Aliás, ao longo do laboratório tem acontecido coisas muito curiosas, assim. Dos jogos baterem na nossa vida, o mesmo jogo bater para mim, bater para uma amiga de um jeito diferente, bater para a pessoa do laboratório de outra maneira, bater no coletivo de um outro jeito. A gente teve o fim da era Coiso e ascensão do Rei de Paus, da era Lula. No mesmo jogo em que a gente teve a morte de um outro rei, que foi o Rei Pelé. Então, é muito evidente. Chega uma hora que fica muito escrachado. As pessoas vêm me escrever para dizer, caraca, o jogo está acontecendo. E o jogo também está acontecendo na minha vida. Aconteceu isso comigo. Então bate sim quando você é um oraculista que transita bem no conceito de inconsciente coletivo, quando você tem uma responsabilidade com a tiragem, e principalmente se você já firmou essa intenção dentro do seu trabalho, dentro da sua existência, de que você quer aprimorar esse diálogo, você quer fazer jogos coletivos e você quer que venham as respostas. Bem, esse jogo aqui, o objetivo é que a gente tenha uma visão ampla sobre o jogo do ano, uma visão profunda. Eu entreguei o que era necessário entregar aqui. E aí a hora da cisma tem um peso a mais, é uma dinâmica um pouco diferente. Então, por isso que eu precisava falar sobre a legitimidade do jogo. Porque com que legitimidade eu falo para a vida de vocês, para a individualidade de vocês? Com vocês eu já subi de nível, a gente já entende melhor como é que a dinâmica dos jogos funciona, porque vocês estão no laboratório. Outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois e tal, elas estão ainda chegando, estão sendo introduzidas nesses conceitos. A hora da cisma, então, é o momento em que você bate o olho naquele jogo onde as cartas estão com a face virada para a mesa. Sua intuição apita, é esse aqui. E ela não foi tão contaminada pela sua escolha, ela é um pensamento que vem antes. E não duvide dele. A intuição não pode ser contaminada pela razão. Perde, se descaracteriza. Você bate o olho e cisma, e isso eu venho lidando com isso como um exercício intuitivo. Ao longo de todo esse tempo, criei a hora da cisma como um exercício intuitivo e como um chamariz também para as consultas. Mas eu fui descobrindo coisas com a hora da cisma. Primeiro você tem que descobrir se aquela carta com que você cismou, se ela está em falta ou se ela está sobrando. Você está vivendo ela ou você não está vivendo ela.
Ela é um convite a você mexer naquilo porque aquilo não está sendo mexido e você tem que olhar para aquilo. Você cismou porque você precisa olhar para aquilo. Ou você cismou porque você já está lidando muito com aquilo e você tem que resolver. Esse é o primeiro ponto. Sua hora da cisma, ela representa falta ou excesso. E aí você vai trabalhar aquele arquétipo. Tem muita merda sendo dita a respeito de arquétipos na internet toda. Eu participo de uns fóruns no Facebook que é um lixão de opiniões, assim. Que as pessoas chegam lá e falam o seguinte: qual arquétipo me ajuda a pagar dívidas? Ganesha? E a pessoa acha que o Ganesha, ou o Ciro Gomes, que vai tirar o nome das pessoas do Serasa, vai salvar todo mundo. As pessoas acham que o Ganesha é o Ciro Gomes. Mila, um beijo, meu amor. A gente tem que se encontrar, conversar, almoçar, né? Aí a Ju fala para Eline: Eline, hoje eu também sonhei com águas, especificamente algo que homens faziam, e as águas do mar do rio se juntavam, mas num lugar que não era para acontecer. Pororoca, né? Maneiro. Então, é que eu tava falando? O que eu tava falando, gente? Perdi. Me ajuda aí, gente, o que eu tava falando? Então, falei que você tem que entender se a hora da cisma é arquétipos. Então, tem gente que chega lá e tem gente que chega lá e trata o Ganesha que nem o Ciro Gomes. E arquétipo não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. A minha intenção aqui nessa programação fechada do Réveillon astrológico é que a gente trabalhe esses arquétipos. Primeiro a gente tem que entender como que eles estão conversando com a gente. Por exemplo, se a pessoa tirou a Coatlic, tem nada na vida dela acontecendo a respeito de Coatlic, ela precisa se preparar para isso. Só de entregar o que Coatlic representa, eu já estou dando substância para ela, para na hora que as situações virem, a mente dela ter recursos para lidar com aquilo. E ela vai desenvolver a resposta dela, porque ela já foi ungida pelo azeite da deusa, né, que estamos aqui compartilhando. Ela já foi familiarizada com aquele mito. Ela já foi lá beber na fonte, né, coletiva, inconsciente. Então, o objetivo é aproveitar a hora da cisma de vocês, para vocês observarem primeiro certas nuances dessas simbologias que vocês devem trabalhar. Coatlic está em excesso e Shakti em falta, tá vendo? É esse raciocínio da Thalita que eu quero que vocês tenham. E como é que a gente vai chegar a esse raciocínio? Através do Quiz das Deusas. O Quiz das Deusas, muita gente já faz aí Quiz das Deusas, né? Esse título não é meu título. Tem outras pessoas que trabalham aí, que pensam, oráculos que fazem testezinhos. Revista Destino passou décadas aí fazendo testezinho. Qual é a sua deusa? Só que aqui, esse instrumentozinho pop, esse testezinho, ele ganha expressão porque a gente vai falar com profundidade. Não é um testezinho de revista. Você vai aprender a enxergar e a medir o quanto as simbologias dessas deusas estão conversando com a vida de vocês agora em 2023. Conseguindo medir isso, vocês conseguem entender o que vocês têm para trabalhar. É por isso que a hora da cisma
Nesse ano vai ter um peso diferente. Você vai conseguir medir e entender por que você cismou. Então, isso funciona quase como uma roda oracular. Na roda oracular, a gente muitas vezes trabalha a ideia de luz e sombras. As pessoas estão sentadas em roda. Rodas em geral, né? Rodas em geral trazem sempre uma ideia de circularidade, de complementaridade. Eu estou sentada nessa posição aqui, você está sentada aqui. Tem um porquê nessa troca. Você vai conseguir compreender o que você tem em excesso, o que você tem em falta dessas deusas aqui. A gente vai ter oportunidade de trocar com as experiências de outras pessoas. Porque, gente, o espaço das publicações é para vocês usarem, tá? Quando eu postar lá, aqui, os comentários, né, as leituras, por favor, podem falar o que vocês quiserem. Se vocês se sentirem muito acanhados, podem mandar uma mensagem. Mas pode usar, vamos trocar. É uma comunidade, o laboratório, para isso. Criei esse espaço para isso. Ainda não está sendo bem aproveitado, mas pode ocupar. Inclusive, eu vou divulgar aqui os trabalhos das próprias pessoas do laboratório, para que a gente possa se ajudar. E aí, a hora da cisma, portanto, tem uma outra... A gente vai utilizá-la, aproveitá-la de uma outra maneira nas próximas atividades que eu vou trazer nos próximos dias. O pessoal que está chegando ganha acesso ao perfil fechado do laboratório até, se não me engano, dia 8 de abril. Tá? Então vai ter tempo de todo mundo assistir a live, vai ter tempo de todo mundo fazer o quiz das deusas. Eu estou pensando em amanhã entregar o jogo de tarô, que ficou grande, claro que ia ficar grande esse jogo, né? 1h30. Amanhã entregar o jogo de tarô, tem um tarô do ano, posso dar um spoiler, é um tarô das riquezas, é um tarô do naipe de ouros, tarô da prosperidade, lindo. E vamos fazendo as atividades nos próximos dias, vocês vão ter tempo para fazer, fiquem tranquilas. Um feliz ano novo pra gente, tá bom? Eu queria entregar uma outra dinâmica, mas ficou muito grande aqui. Então, mas eu vou desmembrar, a gente vai trabalhar essa mesma dinâmica nas próximas atividades. Um beijão. Muito obrigada por terem vindo, por estarem participando do Réveillon Astrológico.